que realizaram um Twitter Space com o Barney Marins, que é um dos fundadores dessa Vega, que é uma exchange descentralizada, mais avançada, segundo eles, né? Estão investidos nela, então estão enviesados também, principalmente no seu foco de ser intransigentemente descentralizada e construída especificamente para negociação de derivativos. Eu já ouvi alguém falar dessa Vega há um tempo atrás, mas eu confesso que eu não dei atenção. Isso aqui me chamou atenção, porque uma DEX de derivativos intransigentemente descentralizada, como eles falam, faz sentido. Faz sentido porque o regulador está de olho nessas DEX ligadas a derivativos, né? Tem vários tipos de proibições na operação desse tipo de corretora, tá? E aí aqui ele fala um pouco sobre alguns destaques, ó. Ele fala que esse Barney conheceu o seu cofundador, que é o Ramsey Cory, e eles começaram a mergulhar em derivativos e produtos mais complexos, nos quais eles já haviam passado grande parte das suas carreiras. Então, são caras que têm expertise nessa área. E aí eles trouxeram pesquisadores para conversar e pensaram muito sobre como seria a negociação de derivativos de última geração e o que seria possível com cadeias de aplicativos à prova de participação, ou seja, com blockchains Proof of Stake. Isso levou-os a enfrentar o desafio de descentralizar totalmente uma corretora, uma DEX, para fornecer todos os benefícios de uma corretora descentralizada, de uma DEX. Mas como descentralização total para reinventar, então, o objetivo de oferecer uma descentralização total para reinventar, segundo eles, as finanças baseadas em blockchain. Então, o que eles estão fazendo aqui é uma crítica às DEX que existem hoje, que não são completamente descentralizadas. Eles estão falando que eles querem criar uma infraestrutura que será intransigente em relação à descentralização e que vai servir especificamente para negociação de derivativos. Eu gostei disso. Tá? Eu gostei disso. E aí aqui, ó, eles têm um áudio aqui, uma conversa, para ouvir os próprios pontos do Michael Arrington, que é um dos fundadores da Arrington Capital, e o Bhavik Patel. Mas aqui tem alguns resumos, ó. Isso aqui, em primeiro lugar, uma colocação do Barney, que é um dos fundadores da Vega. Ele fala que o que ele vê quando pensa em descentralização em cripto e finanças é o mesmo tipo de coisa. Construir aquela camada em que qualquer pessoa possa participar e ninguém pode ser impedido de participar porque alguém precisa verificar sua identidade ou alguém precisa verificar as regras ou alguém tem controle sobre quem pode acessar a rede. Basicamente, é criar aquela camada base que é aberta e gratuita para todos em todo o mundo. Por dinheiro e valor na mesma forma que essa camada existe na internet. Por dinheiro e valor da mesma forma que essa camada existe na internet. Ou seja, todo mundo pode usar a internet. O que ele está se propondo aqui é a construir uma infraestrutura super descentralizada que garanta que qualquer pessoa possa utilizá-la. E essa infraestrutura, ela é especificamente para operar derivativos. Bhavik Patel, que é um dos caras da Arrington Capital. Acho que a maioria das pessoas que negociam criptomoedas estão bastante confortáveis com o funcionamento de uma DEX e não entendem necessariamente quais bits possuem componentes humanos. Ou seja, mais uma vez, uma crítica às DEX de hoje. No espaço de ativos tradicionais, se você olhasse para uma exchange, ela executaria muito menos funções do que uma exchange cripto descentralizada. Atualmente, uma DEX provavelmente atua como sua custodiante. Uma exchange cripto centralizada, uma SEX, atua como sua custodiante. Ela atua como seu mecanismo de correspondência, que seria apenas a sua troca no mundo tradicional, né? E também atua como seu corretor, porque gerencia a sua margem para você. Aí está falando de corretoras de derivativos, né, especificamente. À medida que a criptografia evolui, vimos diferentes partes se romperem e as pessoas estão um pouco mais conscientes dos diferentes tipos de risco. Tá? Aí a observação do Michael Arrington.
que é o cara, a Arrington Capital leva o nome do Michael. Você tem todas as diferentes partes do processo que a bolsa trata, mas você corre um risco com cada parte disso. Você corre o risco de não poder negociar lá porque as leis do seu país proíbem isso. Então você é imediatamente riscado da lista de pessoas que podem participar lá. Você tem o risco de contraparte no risco contraparte, né? Qualquer pessoa que tenha negociado entende isso, especialmente depois do ano passado. Ele está falando de FTX. O risco de contraparte é o risco de que não o seu investimento vá bem ou mal, ou seja, independente das suas decisões irem bem ou mal, mas existe sempre o risco de o seu investimento desaparecer porque algum terceiro que você pode ou não conhecer roubou o seu dinheiro ou foi à falência e, portanto, os seus fundos simplesmente desapareceram. A mitigação do risco de contraparte é excepcionalmente importante, especialmente no mercado pouco regulamentado como o das criptomoedas. É verdade. É verdade. Por se tratar de um mercado pouco regulamentado, é importantíssimo mitigar esses riscos. É importantíssimo você não terceirizar a custódia dos seus ativos para absolutamente ninguém. Porque se você terceiriza a custódia dos seus ativos para uma corretora centralizada e essa corretora centralizada vai à falência ou simplesmente trava os saques, você não tem o que fazer. Aí ele fala aqui que as exchanges descentralizadas, agora as descentralizadas, precisam resolver todos esses problemas, então precisam começar a lidar com a parte da conveniência que as exchanges centralizadas podem lidar. Ou seja, as exchanges descentralizadas, elas não possuem ainda todas as conveniências de uma exchange centralizada. O UX, né, a experiência do usuário, todas as facilidades de uma SEX não estão presentes numa DEX. É muito mais friendly, muito mais amigável você usar uma corretora centralizada do que você usar uma corretora descentralizada. É aqui que está a crítica dele. E aí ele fala que acha que essa Vega aborda tudo isso de uma forma muito interessante. Eu gosto da tese, hein? Mas vamos lá. Vega versus corretoras centralizadas. Aí tem visão geral de arquitetura. Aí ele fala que a Vega é uma espécie de cadeia de aplicativos, o que significa que é efetivamente uma espécie de blockchain de camada 1. Mas é uma blockchain construída para atender um tipo específico de aplicativo. Então, apesar de ser uma blockchain de primeira camada, Por que ele está fazendo essa observação, tá? Porque normalmente tu tens uma L0, uma infraestrutura, onde L1s específicas são construídas. E aqui ele fala que a Vega é uma espécie de blockchain para aplicativos de camada 1, mas é uma blockchain construída para atender um tipo específico de aplicativos que são aplicativos ligados à operação de derivativos, tá? Foram priorizadas algumas coisas que não seriam possíveis se fossem construídas em outras cadeias. Aí ele fala que latência, menos de 1 segundo de tempo de bloco, e é por isso que quando você olha para os seus mercados no Vega, as carteiras de pedidos estão vivas e atualizadas de uma forma que você não veria em outras blockchains mais lentas, latência. Otimização de taxas de negociação, enquanto na Ethereum você tem esse tipo de leilão de taxas para espaço em bloco, onde você está competindo com dinheiro, na Vega tem um modelo diferente para prevenir spam e alocar espaço em bloco. Isso permite que a colocação de ordem seja gratuita. Isso acarreta outros riscos, tá? Mas vamos lá. Como acontece numa bolsa centralizada. Então, como acontece numa corretora centralizada. E os traders, né, utilizam liquidez para pagar as taxas. Esse modelo de taxa é muito mais apropriado para negociação, segundo a Arrington Capital. All on-chain. Vega é uma blockchain de prova de aposta, então Proof of Stake, executada por vários nós descentralizados que executam o aplicativo, que significa que toda a carteira de pedidos e tudo mais estão em cadeia, estão on-chain. De forma tão eficaz, as mesmas suposições de confiança que você faz em torno da segurança de uma própria blockchain, da própria blockchain Vega, também protege os contratos inteligentes de corte de ponte, né, de interrupção de atividade. Não há um conjunto separado de atores ou uma ponte separada controlada por outra pessoa para minimizar o risco de segurança. Então, não tem aqueles terceiros para você transacionar ativos entre diferentes blockchains.
Serviço indexador, o nó de dados se conecta aos nós do blockchain e eles podem ser nós não validadores que participam da rede e qualquer um pode executá-lo. Qualquer um pode executar um nó validador, qualquer um pode executar um nó não validador, né? E quando você participa como não validador com esse tipo de indexador, chamado de nó de dados, o que efetivamente faz é construir um banco de dados, né? Então, mais um livro de registros, exatamente como existiam em trocas centralizadas, exatamente como acontece nas corretoras centralizadas. Eles têm a própria carteira Vega, para interagir com a rede Vega, e aí aqui eles falam envolvendo-se mais. Houve uma conversa profunda sobre como isso funcionaria na negociação ao vivo e nos primeiros passos da crescente comunidade Vega. O Barney, que é o fundador da Vega, deu aos ouvintes algumas ideias sobre como ele pensa numa base forte e segura que foi construída. Uma base que poderá impulsionar uma infraestrutura muito robusta durante os próximos 18 meses. Lembrando que isso aqui foi postado em junho desse ano. Tá? E aí ele fala que em breve teremos recompensas de bug, né, os bug bounties, transparências nos testes e muito mais. Vega está aberto, nenhum endereço IP é excluído, né, reforçando essa ideia de descentralização. Tanto os traders de varejo como os institucionais podem se beneficiar do trabalho que a Vega tem realizado. Bom, então esses caras falaram aqui, isso aqui é muito forte, ó. Isso aqui é muito forte. Eles falam sobre descentralização intransigente, ó. O seu foco é ser intransigentemente descentralizada e construída especificamente para a negociação de derivativos. Isso aqui, para mim, é uma tese forte. Tá? Isso aqui, para mim, é uma tese forte. Como se não fosse suficiente, vamos dar uma olhada no site dos caras? Vamos dar uma olhada no site dos caras. Os caras já estão funcionando, né? Tem aqui o Launch Console, tu pode baixar a carteira deles, tem a Vega Wallet, tá? Get the Vega Wallet, tá? Olhem quem são os investidores. Investidores, tá? Parafai, Delphi Ventures, das mais famosas, tá? NGC, Pantera Capital, Coinbase Ventures, própria Arrington, Tricomas, Hashed também, várias grandes VCs. Várias grandes VCs estão apoiando esses caras aqui. Ainda são bastante pequenos, ó, o volume total negociado, 364 milhões. É isso? É milhões, né? TVL de 1,4 milhões. Será que é só isso? Ó, provisão de liquidez na Vega, ó. Ether e USDT, Link USDT. 100% do... eles têm, ó, essas provisão de liquidez deles aqui tem limite, ó. Aqui tá completo, aqui tá completo. Doge não. Doge, não sei se ninguém proveu a liquidez aqui. Acho que ninguém proveu. Porra, ninguém. Bitcoin USDT, Link USDT, Ether USDT, tudo cheio. Ó, non custodian e pode ser pseudonon... Como fala isso? Anônimo, no final das contas, né? Proposta de construção de uma blockchain Proof of Stake, FIIs baratas e sem custo para colocação de ordens, transparente e open source, capital eficiente, rich sex style, ou seja, ao estilo das SECs, liquidez, incentivos à liquidez descentralizada e um market e um mercado e uma criação de mercado permissionless, tá? Aqui tem mais informações sobre. Eu achei isso aqui muito bom. E aí é o seguinte, aí eu fui olhar, será que tem token? Tem token. Não é recomendação de investimento, tá? Só para deixar muito claro. Mas tá aqui, ó, Vega Protocol tem token. Está em 325º em capitalização de mercado, uma capitalização de 64 milhões, uma capitalização relativamente pequena. O token foi lançado em setembro de 21, hein? De 21. Esses caras devem ter mudado de propósito, só pode ser, porque o token está aqui há muito tempo. Setembro de 21, vai fazer 2 anos, está fazendo 2 anos de listagem. Foi listado a 18, 19,
chegou aqui a bater 66 centavos, agora voltou um pouco, tá 1,21, ó. Mesmo assim, tá 95% abaixo de máxima histórica. Apesar disso, eu acho que, como é um token com mais tempo, talvez a gente devesse desconsiderar essas máximas aqui e considerar esse preço médio aqui, que é de 1 e alguma coisa mesmo. Onde que o token é negociado? SushiSwap, Uniswap, ou seja, é um token RC20. Para estar negociado nisso aqui, corretora central. Olha só, corretora centralizada está na KuCoin. Vamos ver onde é que está a maior parte do volume disso. BingX, não conheço. LaToken, nossa, essa aqui é das antigas. Tá numas corretoras centralizadas bem pequenas. A maior é a KuCoin aqui, ó. Tem KuCoin lá com SDT, tem KuCoin com Ether. Mas tem um volume bem pequeno, ó. Vega Ether 0.09. A Vega USDT 7.38. Tem alguma liquidez aqui no par USDT lá na KuCoin. Tá? Mas é um protocolo que não está em muitas corretoras grandes. Muito provavelmente em virtude dessa coisa de ser intransigentemente descentralizada. Os caras estão batendo no peito e falando assim, não, aqui todo mundo pode, a gente quer construir uma infraestrutura que ninguém pode parar. Se esses caras tiverem corretoras centralizadas muito próximas do regulador, esse cara amanhã pode falar assim, ó, deslista esse negócio aí, porque esse negócio aí a gente não quer. O que me faz gostar mais dessa ideia, tá? Tá aqui, ó, então, a capitalização 64 milhões, fully diluted de 76, isso significa que a maior parte dos tokens já foram emitidos, fornecimento máximo quase 65 milhões, tem 54 milhões e meio emitidos, então quase tudo já foi emitido. Então, para esse token crescer aqui, eu precisaria me aprofundar, tá? Mas muito provavelmente só com o preço subindo. Só o preço subindo. Vamos pensar que isso aqui tenha 1 bi de capitalização? 1 bi, tá? Hoje tem 64 mil bilhão. Dividido por... Vamos botar aí o total supply, tá? Porque está muito perto. 64, 65. 15 dólares. 15 dólares se a gente considerar 1 bi de capitalização e todos os tokens emitidos. 65 milhões. Dividido por 1,18, 13 vezes. Seria 13 vezes. Tá? Não tenho token, eu não tenho token, tá? Mas eu acho que a proposta é interessante. É claro que tem uma coisa que é importante deixar muito claro. Quem escreveu aquele artigo ali? Um dos investidores da Vega. Esse cara está investido, então ele está enviesado. Ponto. Está enviesado. Tá? Então, a gente faz essa leitura, tem algumas ideias a partir dela e agora tem que fazer pesquisa e aprofundar nisso. Ó, tem 4.514 holders, é pouco, tá? Tem pouca gente que tem esse token. Pouca gente. Vamos ver aqui os holders, ó. Vamos ver o Token Holder Chart. Ó, 96,93% estão na mão das 100 maiores carteiras. É importante lembrar que essas primeiras carteiras... Opa, temos Falconex aqui também, hein? Falconex não estava naquela lista. Falconex é uma gestora que eu acho muito legal. Eu conheci a CEO da Falconex. Ó, isso aqui, ó, 49%. Tá em uma única carteira. Isso aqui deve ser tesouro, deve ser, sei lá, tá? Emissão. Isso aqui é um contrato, ó. Tá? E esses endereços que tem isso aqui, ó, são contratos. Então, por exemplo, esses 49% aqui estão em contrato, 16% contrato, 2,8% contrato. Esse aqui é o primeiro que não é contrato, ó, tem 2,6%. Depois vem a Falconex com 2,3%. Falconex, Public Tech, né? A etiqueta pública. CoinList, KuCoin, Gate.io. Vamos ver se tem mais algum tag daqui. SushiSwap. Aqui já é contrato também, né? SushiSwap é contrato. Uniswap, contrato. Euler Token. Será que é tesouro? Não, Euler é um protocolo de DeFi. Ou seja, tá aqui a gente tem alguns dados. Tem que pesquisar.
com profundidade. Eu vou até deixar isso aqui aberto, que eu quero ver depois essa carteira aqui da Falconex. Deixa eu ver essa carteira da Falconex aqui. Não, peraí. Falconex. Isso aqui já puxou outra coisa. Etherscan. Nossa, 820 Ether de balança. Valor estimado em Ether, 1.359.000. Vamos ver o que eles têm. Olha só. Eles têm FET, 283 mil. HXRO, 259 mil. Rally. Goldfinch, ó. Goldfinch. A Falconex tem Goldfinch. Storage Sandbox. Render Token. ApeCoin, Frax, OKB, Cronos, Chilis, Immutable, Loopring, Blur. Aqui já são valores pequenos. Lux Hair, Lithium Tree, ó. Lithium Tree é da Parachain, da Polkadot. Civic, nossa, tem coisa muito antiga aqui. Essa carteira deve existir há muito tempo. Ó, aqui, ó. 600, essa carteira existe há pouco menos de 2 anos. Pouco menos de 2 anos. Vamos ver se eles têm NFT aqui. Tem. Rocket Pool, Uniswap, Maverick, Blur, Paxos, Aave. É assim que a gente dá uma zapeada na carteira dos outros. Ó, transferência de tokens ERC20. Ó, 3 minutos atrás. Ó, há 3 minutos atrás, a Falconex transferiu $750 mil para isso aqui, ó. Vamos ver o que é isso aqui. Não, isso aqui eu vou perder um tempo aqui. Caraca! Olha a quantidade de dólar, galera. Falconex, 450 mil, 150 mil em Tether. Nossa senhora, esses caras estão investindo, hein? Tá saindo muita grana da carteira da Falconex.